Obrigada, louvor. Lucas, por favor. Aleluia. Você pode sentar, amado. Glória a Deus. Sabe, amado, nós estamos falando, né, sobre a importância de ser igreja. E o Senhor me trouxe algo ao coração. É uma coisa que eu aprecio bastante. Sabe, amado, você conhece a visão que você está inserido como igreja local? Nós estamos aqui e somos verbo da vida, amém? E o verbo da vida é parte do corpo de Cristo, amém? Você crê assim, a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja, todos os salvos, nascidos de novo, em qualquer parte do mundo. Mas nós também somos parte desse corpo. E estamos aqui atuando como igreja local, que fazemos parte de um ministério, né, de uma denominação, como é chamada Verbo da Vida. Amém? Tudo bem até aqui? Vocês estão tão quietos? Parece que eu estou falando no grego cearense, do apóstolo Guto. Amém? Então, amado, nós estamos aqui e a nossa igreja ela tem uma visão bem definida. Amém? E essa visão, ela veio da palavra de Deus. Nós estamos baseados, crendo naquilo que a Bíblia fala. Amém? Então, abre tua Bíblia para nós começarmos como bons verbianos em 1 Coríntios 1:10. Aleluia! Sabe, amados, Pedro vai falar, lá na primeira carta dele, que você precisa dizer às pessoas qual é a razão da sua fé. Quando te perguntarem, por que você crê em cura divina? Por que você crê no batismo com o Espírito Santo? Você precisa saber por que crê no que crê. Amém? Aleluia, Pai, o Senhor está aqui. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 1:10 diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Então, Paulo está aqui advertindo aos coríntios que eles precisavam estar falando a mesma coisa, que eles precisavam estar cuidando para que não houvesse divisões. Amém? Sabe, amado, que divisão é uma visão repartida, é uma visão duplicada. Amém? É outra visão além da visão original. O que é uma divisão? Você tem algo e parte. Essa coisa se parte. Você tem algo inteiro e isso se parte. E aí aconteceu uma divisão. Então, essa é a importância da gente estar concordantes. Sabe, a Bíblia fala que não pode andar alguém junto se não tiver de acordo. Amém? E fala que um reino dividido, ele não subsiste. Então, é necessário, amado, que a gente esteja concordantes uns com os outros. Amém? E nós cremos, amados, que essa visão na qual estamos inseridos, ela está baseada na palavra. Então, por isso que você está aqui no Verbo da Vida, amém? Porque você veio aqui, ouviu a palavra, talvez você fez o rema e disse, é isso mesmo, eu creio desse mesmo jeitinho. Sabe, a gente ouviu uma profecia lá na conferência de ministros sobre estar de acordo, amado. Sabe, vai ser um tempo em que Deus vai juntar quem está de acordo, mas também quem não está de acordo vai pulverizar para a morte, não, para locais onde estiverem de acordo. Amém? Aleluia! Aleluia! Porque, amado, é um perigo você está em rebelião contra uma visão. Pode parecer uma besteira discordar,
Mas se você começa a implantar sementes de discórdia, implantar sementes de divisão, amado, um dia aquela semente vai germinar e vai gerar muito problema. E sabe, amado, que não sejamos eu e você que vai causar divisões no corpo de Cristo. Amém? E a nossa igreja local, ela está afiliada a uma igreja sede, amém? A uma visão de um ministério, que é o Ministério Verbo da Vida, que está ligado ao Rema, né? Ao Ministério Rema dos Estados Unidos. Então, nós estamos ligados a visões. Nós não estamos aqui para dividir, mas para somar. Amém? E sabe, amado, talvez você pense, mas que besteira esse negócio. Mas sabe que quando você se levanta contra a visão, você está em um pecado chamado de rebelião. E sabe aquelas pessoas que fazem feitiçaria contra outra pessoa, que fazem o mal contra a outra pessoa, você está igualzinho a ela. A Bíblia fala que o pecado de rebelião é bem parecido, né? Com uma pessoa que faz uma macumba. Misericórdia, amado. É forte. Mas sabe, talvez Deus queira tratar com alguém aqui para se consertar. E talvez você diga, não, eu sou o Verbo da Vida, eu visto a camisa, eu estou no time Verbo da Vida. Eu sou o jeito Verbo da Vida de ser, sou eu. Então, se você não é a pessoa que está precisando de correção, amado, então você é a pessoa que precisa de vacina. Amém? E eu também. Amém? Então, a gente precisa estar falando a mesma coisa. A gente precisa estar ligado à mesma coisa. Então, Pastor Bud, um homem de Deus, inspirado pelo Espírito, fez o Rema lá nos Estados Unidos, veio ao Brasil e iniciou o Verbo da Vida. E aí o Verbo da Vida, ele teve uma direção de Deus. O Verbo da Vida vai para as capitais do Brasil. E isso já está acontecendo. Já aconteceu, na verdade, né? Todas as capitais do Brasil têm pelo menos um Verbo da Vida. Inclusive o Norte, né? Glória a Deus. Ontem eu estava vendo, o Norte todo tem um Rema. Glória a Deus. E está chegando o Rema em Vitória, você crê? Aleluia. Estamos crescendo, em nome de Jesus. E, amado, depois o pastor Bud, ele teve uma visão, uma direção do Senhor, que essa palavra vai para as nações. Então, a nossa visão como igreja, como Ministério Verbo da Vida, é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então, é nessa visão que você está inserido. Uma visão que leva a palavra da fé e o amor de Deus para o Brasil e para o mundo. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amado, você está em um bom lugar, em um ministério ético, responsável. Amém? Isso faz parte da importância de ser igreja. É o lugar onde você está identificado. Amém? O Verbo da Vida e Vitória é como se fosse ter um endereço, né? O teu CEP ali. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E estamos no tempo de expansão. O Verbo da Vida tem crescido por todo o Brasil. Mas eu estou falando isso só para você saber onde você está. Mas agora eu quero dizer o que nós cremos. E se você for no site do Verbo, você vai encontrar todos esses pontos que eu pretendo tratar aqui. Amém? Em nome de Jesus vai dar tempo. Mas se você for no site do Verbo, vai estar lá. É a visão, é o que nós cremos. Amém? E, amado, isso vai te deixar abrigado, guardado, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Para alguém não chegar para você e dizer assim, olha, Lisângela, na verdade, uns nascem para ir para o céu, viver com o Senhor eternamente, ser salvo, e outros nascem para ir para o inferno. Com certeza a Lisângela vai dizer, mas veja, não é bem assim. Porque ela não crê assim. Porque ela foi instruída que não é assim. Foi mostrado para ela na Bíblia que não é assim. Mas talvez se você chegar para um presbiteriano, calvinista, e disser isso, ele vai dizer, é assim mesmo, vamos embora, chega aqui. Chega aqui predestinado.
Amém? Porque essa é a visão da igreja deles. Não vamos entrar no mérito aqui, que é muito profundo, amém? Mas essa não é a visão da sua igreja. Amém? Então, seja um guardião da visão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, nós cremos nas Escrituras. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo e que homens santos, tanto antes de Jesus vir, como depois que Jesus veio, foram inspirados pelo Espírito do Senhor para escrever. Então, todas as partes da Bíblia, tanto o Novo como o Velho Testamento, são inspirados por Deus e útil para tratar e para ser o nosso manual de fé e prática. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Nós cremos que o Velho Testamento representa a velha aliança e o Novo Testamento traz a vinda de Cristo e o início e perpetuação da nova aliança. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia em 2 Timóteo 3:6. Diga, essa palavra é a verdade e o que ela diz é nisso que eu creio. Aleluia. Eu acho que eu falei errado. Eu acho que eu notei errado. Acho que deve ser 1 Timóteo. A palavra é útil para instrução na justiça. 3,16. Eu coloquei 3,6. Desculpa, gente. 3,16. E está marcado aqui de verde neon. Apenas. Amém? Você chegou lá. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então, essa palavra é a verdade. Essa palavra é o que nós cremos, ela que fundamenta a nossa fé, é dela que vem toda a visão do nosso ministério e é ela que tem que ser a nossa base. Amém, amado? Ainda que um anjo do céu venha te pregar outra coisa, é com essa palavra que você tem que ficar. Amém? Ela diz que você é filho de Deus, ela diz que você é nascido de novo, que você é justiça de Deus, que você é uma nova criatura, que você é sarado pelas pisaduras de Jesus, e é nisso que nós nos apoiamos. Aleluia. Oh, aleluia, eu amo essa palavra. Sabe, amados, a gente deve olhar para a palavra e deve estar tão apaixonado, tão animado com ela, que a gente não deve largar ela por nada. Aleluia, aleluia. É por isso, amado, que a igreja está batendo de frente com o mundo. Porque a palavra é o que nós cremos. E nós cremos inteiramente que essa palavra ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E ela não precisa e nunca precisará ser atualizada. Aleluia. Essa palavra é perfeita, inteira. Ela não precisa ser acrescentada. Os ensinos da Bíblia não estão ultrapassados. Fica com isso, amado. Não deixe que as notícias aí fora invadam teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos na Trindade, que Deus é um, mas se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então nós cremos que Deus é trino. Aleluia. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que Deus Pai é Deus. Amém? Então nós não somos polígamos. Politeístas, nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Eu ouvi um exemplo muito bom, que vai te ajudar. Sabe, H2O é água, água pura, amém?
E ela pode ser encontrada em 3 estados físicos na natureza: sólido, líquido e gasoso. Quando você encontra água no estado gasoso, ela vai continuar sendo água. Quando você encontra água no estado líquido, ela vai continuar sendo água. A essência é a mesma, H2O. Quando você encontra ela no estado sólido, ela continua sendo água, H2O. Amém? Então, a essência é a mesma. Se manifesta em 3 formas, mas a essência é a mesma. Aleluia. Glória a Deus. E Deus é assim. Amém? Glória a Deus. Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus, o Filho que se fez carne e morreu em nosso lugar. E o Espírito Santo, aquele que está conosco e está com a igreja. E quando ele sair daqui, amado, a igreja vai junto com ele. Aleluia. Então nós cremos na Trindade. Nós cremos no homem, sua queda e redenção. Nós cremos que o homem foi criado por Deus. Amém? Lá em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Do pó da terra Deus formou o homem e soprou em suas narinas. Amém? E ele passou a ser alma vivente. Então nós cremos que Deus criou o homem. Nós cremos também que o homem foi enganado pela serpente, que é o diabo, e caiu da graça. Amém? Que perdeu a vida, que morreu espiritualmente. Então nós cremos que Deus criou um homem, nós cremos que o homem caiu da sua condição e nós cremos que houve uma redenção para o homem por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, abre tua Bíblia lá em Romanos 5,14. Todo homem, seja nascido de novo ou não, ele é um ser que foi criado por Deus. Amém? Você chegou lá? Diz assim: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, na semelhança à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Deus formou o homem caiu, mas isso já está resolvido. Cristo veio e pela transgressão de Adão entrou a morte, mas pela justiça de Cristo a vida voltou a nós e nós podemos reinar em vida por meio de Jesus. Aleluia! A redenção é real, amado. Ela já é para hoje. Nós podemos desfrutar agora. Aleluia! Aleluia! E o homem, amado, ele possui 3 dimensões. Talvez você diga, mas eu recebi Jesus e continuo com a mesma cara. Amém? Mas é porque não foi essa dimensão do teu ser que foi mudada. A dimensão do teu ser que foi mudada foi o teu espírito. Amém? Então abre lá a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Aleluia!
Amém? Então o homem é um ser espiritual que habita em um corpo e possui uma alma. Amém? Aleluia. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim. Você chegou lá? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Diga inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui Paulo está falando para os Tessalonicenses e ele fala de 3 dimensões distintas do homem: o corpo, a alma e o espírito. Amém? Então o nosso ser, ele vai apresentar essas 3 dimensões. Amém? Então, nós cremos também que o homem apresenta essa dimensão. Porque isso é importante, amado. Existem visões por aí que crê que o homem só tem 2 dimensões, né? Que alma e espírito é a mesma coisa. Mas nós não cremos assim. Amém? Ficou um pouco médio. Para não dizer abafado, o pastor me corrigir aqui. Amém? Aleluia. Estou falando do som, tá? Só para quem não entendeu. Glória a Deus. Você está entendendo até aqui o que nós cremos? Então vamos revisar, como uma boa professora precisa revisar. Nós cremos nas Escrituras, nós cremos na Trindade, nós cremos no homem, sua queda e redenção por meio de Cristo. Amém? Nós cremos no novo nascimento e na vida eterna. Oh, aleluia. Nós cremos que quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós não somos reciclados, nós somos feitos novamente. Uma nova criação. Aleluia. Do zero, amado. Novinho em folha. O seu espírito é recriado perfeitamente. Amém? Então abre tua Bíblia lá em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos do mundo. Belíssimo e eu amo. Meu Deus, como o tempo corre. Glória a Deus. Você chegou lá? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a Bíblia fala ainda que aquele que crê em Jesus é feito uma nova criatura. Aleluia. Sabe, amado, quando você recebeu Jesus, quando você creu em Jesus, foi te dado uma nova criação e a vida eterna. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, amado, Deus te criou novamente, fez você nascer de novo, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está destinado para nós, amados, se perseverarmos nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, nasce de novo, tem uma nova criação. Aleluia. No versículo 3 de João 3 ainda, Jesus está falando com um homem chamado Nicodemos. Amém? E ele é uma autoridade, é um fariseu, né? E Jesus fala no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Então, necessário é nascer de novo. Então, por isso que nós, quando encontramos uma pessoa, nós oferecemos a ela a oportunidade dela se arrepender, confessar a Jesus e nascer de novo. Amém? Para que ela possa ter, ela não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Nós cremos no batismo nas águas. Amém? Nós cremos no batismo como uma identificação da nossa nova natureza, amém? Da nossa nova realidade e uma identificação com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso, amado, nós temos uns pré-requisitos para o batismo nas águas. A pessoa tem que ser nascida de novo. A pessoa tem que estar consciente do que está fazendo. Amém? A pessoa tem que estar... o nosso batismo, nós cremos que é por imersão, não por aspersão. Amém? Por quê? Porque nós cremos que é um sepultamento. Amém? E a função desse batismo é essa identificação com Cristo. O batismo, amado, ele não é uma ordenança para salvação, mas para demonstração do que aconteceu por dentro. Amém? Então, abre tua Bíblia lá em Mateus 28, 19. Amém, amado? Você está vendo que tudo isso tem um fundamento bíblico? Então, você está resguardado pela palavra, amém? Amém? Você chegou lá, Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acho que eu não anotei aqui um versículo, deixa eu só checar aqui se é esse de Marcos que eu anotei. Marcos 16, 15. É esse mesmo. Marcos 16, 15, por favor. Amém? Você chegou lá? Diz assim: E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Ele não está falando assim, quem não for batizado. Amém? É quem não crê que não será salvo. Então o batismo, ele vai manifestar o que aconteceu por dentro. Ele não é uma condição para a sua salvação. Amém? Ele é só uma expressão da sua aliança com o Senhor. Amém? Você entendeu? Aleluia. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que é uma experiência após o novo nascimento, que é para todo cristão, não é para quem está fraco, para quem está forte, para quem é mais ungido, para quem é menos ungido, porque sempre tem, né? Tem um que diz assim: olha, o batismo é para só aquela pessoa que está necessitada. Ela não sabe mais como orar e Deus vem batizar ela porque ela precisa saber como orar. E que ora de anos em anos. Eu lembro, em 1998, quando eu fui batizado, e falei em línguas, nunca mais falou. Não é assim, amado, que nós cremos, amém? Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência que deve acontecer com todo crente após o novo nascimento e que nós podemos desfrutar dele através da oração em outras línguas. E que essa oração em outras línguas deve ser feita continuamente. Amém? Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. O falar em outras línguas. E você pode fazer isso o tempo todo, em qualquer lugar que você esteja. Amém? Só evite fazer alto assim no meio do trabalho, porque as pessoas vão olhar para você e dizer assim: oi? Porque você não edifica o outro, você edifica a si mesmo. Amém? Então você pode continuamente estar orando em outras línguas. Continuamente estar falando em outras línguas. Amém? Quando começou isso? Começou com a igreja. Nós não vemos relatos de batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento
quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, amém? Pentecostes não é o batismo com o Espírito Santo, amém? Pentecostes era uma festa, amém, Gabriel? E que o povo estava reunido naquele dia daquela festa. E aí, naquele momento, o Espírito Santo veio por meio de uma obediência à palavra que Jesus tinha dito. Fiquem aqui, esperando, e do alto vocês serão revestidos de poder. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Amém? Para que vocês sejam testemunha do Senhor. Aleluia. Então, abre lá a tua Bíblia em Atos. Dois, Amém? Você chegou lá? Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então, a língua, amado, vai vir do Espírito. Mas quem abre a sua boca santa e fala é você. Amém? Então, você vai estar ali, abrindo a sua boca e falando. Sabe, Paulo fala aos coríntios que queria que eles orassem em línguas. Amém? Porque essa oração é a oração perfeita. Que você fala em mistérios com o Senhor, mas você ora bem. Que sua alma fique frutífera, mas o seu espírito ora de fato. Amém? Então, pratique a oração em línguas. Pratique a oração em línguas. Não deixe que a oração em línguas seja uma coisa emergencial. Ai, meu Deus, preciso dar uma palavra para alguém. Que chega a língua, dá um nó, faz o nó, de tão rápido que está orando na emergencial ali. Sabe, amado, enquanto você vai à casa, você pode estar orando em línguas. Enquanto você está dirigindo, você pode estar orando em línguas. Enquanto você está fazendo qualquer coisa, amado, você pode estar orando em línguas. Amém? E está edificando a si mesmo. Amado, a gente precisa entender que a oração em línguas não é quando vem uma emoção para falar em línguas. Sabe, às vezes a sua emoção vai ser tocada mesmo naquele momento. Vai vir uma profecia, vai vir algo inspirado. Você vai falar línguas diferentes daquilo que é o seu normal. Você vai mesmo ser tocado pela emoção. Mas você não deve orar em línguas só quando é tocado pela emoção. Amém? É um ambiente onde você deve viver. Glória a Deus. Amém? Então, nós cremos também na santificação. Nós cremos que a santificação é um processo inicial que já começou. Nós fomos separados, santificados quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas nós cremos também que a santificação é um processo contínuo, em que nós vamos sendo lavados, nós vamos sendo melhorados, nós vamos nos separando para o Senhor, ficando longe daquilo que é do mundo. Amém? A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que é o desejo do Senhor a nossa santificação. Aleluia! Amém, amado? Então, sabe, geralmente quando fala muito de santidade, as pessoas só associam a jovens. Eu não sei como foi que se infiltrou na igreja. Que, jovem tem que andar em santidade, não pode estar por aí fornicando. É isso mesmo, se guarda. Não, amado, santidade é para todo crente. Amém? Santidade não tem a ver só com área sexual, não. Santidade tem você parar de mentir. Santidade tem você parar de sonegar imposto. Santidade tem você ali cumprir suas obrigações como pai, como marido. Amém? Santidade tem um casado não ter mácula no seu leito. Amém? Santidade tem você honrar as autoridades. É uma vida separada para agradar o Senhor em todas as áreas da sua vida.
Amém? Então não fique com a mente cauterizada, achando que santidade é só abstenção da imoralidade sexual. Nós sabemos que diz isso em Tessalonicenses. Amém? Diz que a vontade do Senhor é a santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém? Mas também diz outras coisas, para a gente limpar as mãos, para a gente se santificar diante do Senhor. A palavra está cheia de versículos sobre santificação, sobre se separar, sobre ser puro, ter um coração puro, ter uma mente purificada. Amém? A mente renovada faz parte do nosso processo de santificação. Para você parar de pensar besteira. E pensar besteira, amada, às vezes você está pensando mal do irmão. Às vezes você está julgando o irmão. Às vezes você está dizendo, essa menina fala muito alto, ela não devia nem estar pregando aí. Amém? Santificação é isso, amado. A gente se separar para o Senhor. E às vezes vai acontecer um deslize. Você pode até pecar, errar o alvo, mas aí você vai diante do Senhor, se arrepende e volta para o seu lugar de santo. Amém? Glória a Deus. Nós cremos também na cura divina, que foi conquistada por Cristo na cruz, através de seu sacrifício perfeito, que tomou o nosso lugar, levou as nossas doenças e enfermidades. E essa cura, ela é realizada por meio da oração na fé e da imposição de mãos. Amém? Ela é realizada por Deus. Amém? A gente não fica com mãos mágicas quando se converte, amém? Mas ela é realizada pelo Senhor. Mas através da nossa imposição de mãos, através da nossa oração, da fé, crendo, oração da fé, é aquela oração que você está crendo, amém? Amado, você já vê o resultado antes de ter. Amém? Está a doença ali, mas você ora, crendo que vai estar curado mesmo sem ver. Amém? Aleluia. Então abre lá a tua Bíblia em Tiago 5. Glória a Deus. O Senhor é bom. Tiago 5,14. Desculpa, 13. Era 14 mesmo, mas vamos ler do 13. Amém? Você chegou lá? Entre vocês, há alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? Então, amado, tem um aspecto muito importante aqui que a gente precisa ressaltar. Não é o óleo que cura o doente, amém? Não é o óleo ungido, não é unção com óleo. Primeiro que ele não fala em óleo ungido, ele fala em unção com óleo. Amém? Então, não é o óleo que cura o doente, é a oração da fé. Amém? Diz aqui, chame os presbíteros que ele ore sobre ele e unja com óleo. E a oração da fé é que vai sarar o doente. Amém? E o Senhor vai o levantar. Amém? Então o Senhor vai operar o milagre na vida, a cura na vida dele. Amém, amado? Então, impondo as mãos sobre ele. Em outra versão, essa versão é qual que está aqui? NVI, né? Que é igual a minha. Mas em outras versões diz impondo as mãos, não é isso? Alguém tem essa versão? Diz impondo as mãos sobre ele. Ora impondo as mãos. Amém? Então, é a oração da fé que vai curar o enfermo. Amém? Então, nós cremos na cura divina e cremos que ela foi conquistada por meio de Cristo, né, por meio do seu sacrifício.
Então, vamos para o próximo tópico. Eita, está quase chegando no fim. Nós cremos na ressurreição dos mortos e no juízo eterno. Nós cremos que essa é uma doutrina básica da igreja. É uma das bases que nos sustentam, amém? Então, abre lá a tua Bíblia em Hebreus 6. Aleluia. Sabe, amado, cada um desses tópicos dava um seminário. Amém? É muita coisa para tratar. Existe uma escola só sobre cura divina no Ministério Verbo da Vida. Então, para você ter uma ideia de como é, Gabriel aqui passou um mês só ensinando sobre escatologia. Esses 2 últimos pontos aqui vai tratar um pouco sobre isso, amém? Gabriel passou um mês aqui ensinando. Existe uma matéria do Rema só sobre isso. Então, existe muita coisa. Eu estou só trazendo os pontos que nós cremos como Igreja Verbo da Vida, amém? É muita coisa. Mas eu creio que você está aprendendo alguma coisa, amém? Então, Hebreus 6, 1 e 2. Diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A primeira vez que eu li esse versículo, eu não consegui entender, porque ele fala assim, bota aí, Vinícius, por favor. Porque ele fala assim, no versículo 1, ele fala assim, não lançar novamente. Aí eu ficava, como assim? Deixemos os ensinos elementares. Eu não consegui entender. O que ele está dizendo, amado, é que a gente não coloque outro fundamento. Porque a gente já tem fundamentos. Já tem fundamentos para a igreja. Amém? Então, a gente não precisa lançar outros fundamentos. E em cima desses fundamentos, nós vamos construir, nós vamos nos aprofundar para a maturidade. Porque esses são ensinos elementares. Nesses pontos aqui, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, a gente já deve estar craque. Para a gente poder ir aprofundar em outros assuntos. É isso que ele está dizendo. Amém? Não é que você não deva mais pregar sobre isso, como eu achei a primeira vez que eu li. Amém? Estou falando porque vai que alguém pense assim também, né? Ou só eu que viajei na maionese, né? Não sei. Mas é isso, amém? Nós cremos que, lá em Hebreus 9, 27, diz assim, eu vou correr porque meu tempo está acabando muito rápido. Diz assim, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Amém? Então, nós cremos que depois da morte segue o juízo. Nós não cremos que o homem tem várias reencarnações para chegar à sua... Como é que chama? Sua aperfeiçoamento, sua perfeição. Não. Iluminação ou algo do tipo. Amém? Morreu, segue-se o juízo. Amém? E aquilo que foi batido ali, o martelo, para onde disser que você vai ficar eternamente ali. Amém? Então, amado, cuide da sua vida. Amém? Seja prudente e cuide para que você não caia. Amém? Então, amado, não tem reencarnações para você voltar. Não tem um karma. Você não veio de outra encarnação. Na vida passada você não foi ninguém. Por quê? Porque essa é a sua primeira vida e a última. Amém? Aleluia. E glória a Deus por isso. E nós cremos também, eu não anotei aqui, mas nós cremos, né, Paulo falando lá, os Tessalonicenses, que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão. Amém? E vão se encontrar com Ele. Amém? Então, nós cremos na ressurreição desses mortos e no encontro com o Senhor. Nós também cremos que todo mundo vai passar por um juízo e vai ser julgado pelas suas obras. Amém? O último tópico que é o que mais eu achava estranho quando eu lia rapidamente. Cremos no inferno
e no castigo eterno. Nós cremos, amado, que existe o inferno. Sabe, amado, você pode pensar, oxi, como assim? Nós cremos, porque as pessoas às vezes assim, existe inferno nada? O inferno é aqui mesmo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu já ouvi. Não, o inferno não é aqui. Amém. Depois, amém. Depois que o homem for condenado à morte eterna, ele vai mesmo desfrutar de algo terrível. Amém? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ele é real. Amém? Ele não é uma ficção, ele não é algo que nós pregamos para te dar medo, ele não é algo que é irreal, que é uma ficção. Não, o inferno existe. Amém? E o castigo eterno também. Então, as pessoas que foram condenadas à morte eterna, elas sofrerão eternamente. O grande sofrimento, amados, é a ausência de Deus. Que elas não poderão estar com o Senhor. Esse é o pior sofrimento para elas. Não há mais chance de se reconciliar com o Salvador. Não há mais chance de poder ter um relacionamento com Deus. Então, é duro, mas é real. Se nós não nos dobrarmos ao Senhor, nos inclinarmos à palavra, nós não pregarmos, as pessoas vão morrer e passar eternamente, a eternidade sendo castigadas. Então nós precisamos ir buscar essas almas. Amém? Cristo conta comigo e com você. Amém? E nós contamos com você. Pastor também conta comigo para ser um guardião dessa visão. Um promotor dessa visão, para que a gente não esteja causando divisões, amém? Para que a gente seja uma igreja unida. Amado, nós temos tudo para crescer. Então nós precisamos da unidade, da visão, porque um reino dividido, ele não subsiste. Mas aquele que está unido com o Senhor, unido em uma só visão. Sabe, amado, o que fez a Torre de Babel crescer e Deus ter que descer e intervir? Uma só visão. Eles propuseram, desculpa, em seus corações, que eles iam construir uma torre. E estava todo mundo junto, no mesmo espírito, na mesma conexão ali. Todo mundo em uma só visão. Vamos construir essa torre. Vamos levantar essa torre. Vai ser assim. E estava todo mundo falando a mesma coisa. E eles estavam lá, prosperando naquela visão. Até que Deus disse, nós vamos confundir a língua deles. Que eles não falem mais a mesma coisa, todos. Vamos fazer com que eles fiquem falando aqui outras coisas. Para que eles fiquem confusos. E aí essa confusão, amados, essa falar coisas diferentes, derrubou aquele plano que eles tinham. Você entende? Então preserve aquilo que nós cremos. Seja um guardião da visão, fale a mesma coisa, amado. Eu não posso crer diferente, não pode. Você só não pode estar propagando isso. Se não tiver fundamento na palavra, amado. Se você não puder provar pela palavra, principalmente. Amém? Seja um guardião dessa visão. Seja um guardião da visão. Você falando a mesma coisa, eu falando a mesma coisa, nós vamos crescer como igreja. Amém? Isso é uma vacina para nós. Porque eu creio que está vindo um tempo muito grande de crescimento. E Deus está tirando as pedrinhas. Sabe, a gente pensa que a gente tropeça. A gente pensa que as pedras grandes são um problema, né? Mas ninguém tropeça numa montanha, não. A gente tropeça em pedras pequenas. Amém? Aquela pedrinha ali no caminho é que nós tropeçamos. Então, às vezes, uma besteirinha que está trazendo divisão é a que está sendo a causa de tropeço para você e para mim. Amém? Então, atente a isso. Guarde o seu coração. Seja um guardião da visão. Além de um guardião, amado, seja um propagador da visão. Amém? Você pode ficar de pé. Pastor, me perdoe, eu passei 3 minutos no meu horário.
Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por você ter nos chamado para este lugar, neste tempo. Te agradecemos pelo verbo da vida, Vitória. Te agradecemos por essa visão preciosa na qual o Senhor nos inseriu, Pai. Nós cremos que fomos trazidos para cá, guiados pelo Teu Espírito. E obrigado, Senhor, pela instrução que temos recebido neste lugar. Nós te agradecemos pelo Ministério Verbo da Vida, pela vida do apóstolo Guto, Senhor. Que ele seja um guardião e propagador dessa visão. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse ministério alcançando vidas ao redor do mundo. E obrigado, Senhor, por aqui na nossa igreja local. A gente sendo uma extensão dessa visão. Que toca a vida de pessoas, muda a vida de pessoas, melhora a vida de pessoas, Pai. E obrigada, Senhor, pela vida do pastor Cláudio. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque nós não seremos problemas para ele. Nós seremos ajudadores, cooperadores do ministério que o Senhor deu a ele. Nós estamos aqui para somar, Senhor. Nós não estamos aqui para dividir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos instrui, nos faz enxergar, Pai. Nos faz enxergar aquilo no qual nós estamos tropeçando, Senhor. Naquilo que estamos errando, Senhor. E que a gente se endireite nos nossos caminhos. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor de Lucas. E que ele e o pastor Cláudio estejam em uma só visão, Pai. Para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelas famílias deles, estruturadas e fundamentadas nessa palavra. Que eles sejam fortalecidos e estabelecidos, Senhor, na visão que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, que eles não se desviem da palavra, Pai. Em nome de Jesus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles sejam fortalecidos. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, para que eles sejam avivados e fortalecidos. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus.